Legal, eu vou acabar já já. Então, só para finalizarmos isso, eu quero caminhar agora que nós vamos discutir na próxima vez. Então, eu vou deixar encaminhado para vocês a seguinte coisa, que é a formulação de primeira ordem para eletrodinâmica. A formulação. Eu falei rapidamente no final da próxima. A outra aula é a formulação de primeira ordem da ação de Maxwell. A questão é, por que primeira ordem, por que segunda ordem, para que isso serve? De repente, às vezes, diferentes formulações podem ser mais úteis, né? Para uma coisa, uma formulação pode ser mais útil para um certo estudo, outra formulação pode ser mais interessante para outra investigação, dependendo do que você tem em mente. Às vezes a gente usa o formalismo lagrangiano. Por que o formalismo lagrangiano é bom? Porque ele é invariante de Lorentz, né? Ele é covariante do espaço Minkowski. O formalismo newtoniano não é. Mas por que o formalismo newtoniano é mais interessante do que o Dirac? Eu gostava muito do formalismo newtoniano. Por quê? Porque ele revela para você os verdadeiros graus de liberdade, você vê toda a estrutura de vínculos. Então, é a mesma teoria, mas olhada newtonianamente ou olhada lagrangianamente. Uma formulação pode ter suas vantagens sobre a outra, dependendo do que eu estou estudando. Então, aqui todo mundo está acostumado, né? Todos nós estamos acostumados a dizer que o lagrangiano de Maxwell é menos um quarto de F ao quadrado. Daí, pelas equações de Euler-Lagrange, nós chegamos já no vácuo, né? Equações de Maxwell no vácuo. Já é uma corrente para cá. Então, pelas equações de Euler-Lagrange, a gente chega lá, faz o princípio variacionalzinho, que o Euler já mencionou algumas vezes hoje, e ganha a equação de movimento. Tá bom. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos algo que é quadrático, tem duas derivadas aqui. Isso se chama segunda ordem. É uma formulação em que eu tenho duas derivadas aparecendo no lagrangiano. Pode fazer o seguinte, suponhamos que eu vou fazer uma formulação alternativa. Eu tenho meu campo vetorial. Eu vou introduzir, vou trazer agora, fazer o seguinte, vou trazer um campo antissimétrico de rank 2. X mini igual a menos x mini. E vou introduzir esse lagrangiano menos 1/2 de x mini. Como isso aqui é antissimétrico, eu vou acoplar isso aqui ao dmi. Mas como isso aqui é antissimétrico por definição, então isso aqui já vai sair acoplado ao dmi menos dmi. Eu não estou dizendo que isso aqui é o F não. Estou dizendo que eu estou acoplando um campo de rank 2 antissimétrico à derivada do campo A'. Eu vou colocar um termo aqui que é mais um quarto de x mini. Então eu tenho um campo. Esse campo aparece sem derivada no lagrangiano. Ele não é um multiplicador de Lagrange, porque ele não é um multiplicador de Lagrange, porque ele não é linear, ele aparece quadraticamente. Então, é o que nós chamamos de um campo auxiliar. É um campo cuja equação de movimento ela é algébrica. Então, se eu fizer o princípio variacional, eu posso fazer dois princípios variacionais aqui. Tem dois campos. Um campo tem derivada, que é o amigo. O outro campo não. Se eu fizer o princípio variacional do x', então, isso aqui, por que isso aqui a gente chama de uma formulação de primeira ordem? Porque só tem uma derivada. Ele não tem derivada. Isso é exatamente a formulação que a gente usa na gravitação. Quando a gente for fazer aqui a parte de gravitação, né? Formulação clássica, a formulação de Einstein, a raiz de dentro de R, é uma formulação de segunda ordem. Mas a formulação de Einstein-Cartan é uma formulação mais interessante, que é de primeira ordem, é muito mais interessante para estudar, por exemplo, fermions. Então, às vezes, na formulação de segunda ordem, eu não consigo, na gravitação, por exemplo, na formulação de segunda ordem, nós não conseguimos acoplar fermions com a gravitação se ela tiver no formalismo de segunda ordem. Eu preciso introduzir elementos novos e fazer uma formulação de primeira ordem. Então, vamos lá.
Vamos olhar as equações de campo que saem daqui. Faço princípio variacional para o xmi. Delta xmi. Delta xmi, aqui vai produzir 2, vai ficar 1 meio de xmi, delta xmi. A equação é tensorial, eu tinha falado com vocês. Então eu vou ter delta xmi, delta xmi. Vamos fazer o princípio variacional. Vai me dar aqui dentro desse parênteses aqui, menos 1 meio de dmi a mi, menos dmi a mi. E aqui vai ficar mais 1 meio de x mi. Isso aqui eu fiz o delta L induzido pelo delta x. Então eu faço delta x mi aqui, vou ganhar esse coeficiente delta x mi. Isso aqui é o meu delta L, é a variação do lagrangiano induzida pelo campo x mi. Então, com isso eu tirei a equação de movimento do campo x mi. Eu tiro x mi é dmi a mi menos dmi a mi. Então, meu campo x mi já não é mais independente. Ele é um campo auxiliar e, de fato, eu vejo que ele já está amarrado ao ami. Ele não tem uma dinâmica própria. O ami fixa ele. Agora eu vou tirar a equação de movimento do ami. Quando eu variar funcionalmente, fizer uma variação em relação a ami, esse termo não existe, aqui não percebe, né? Isso aqui é um termo independente do A. Quando eu variar em relação ao A, eu vou produzir A delta aqui, vou produzir delta aqui, vou integrar por parte. Então, a equação de Euler-Lagrange induzida pelo A então, a equação de Euler-Lagrange induzida pelo ami, quando eu faço a variação em relação a mi, ela me dá simplesmente por integração por parte de dmi, de x mini igual a zero. Então, se x mini é dmi a mi menos dmi a mi, e se dmi disso é zero, então eu me redescubro. Isso aqui, então, na verdade, é o f mini, e isso aqui é a equação de Maxwell. Tá? Então, o formalismo de primeira ordem, ele me restabelece. É tudo equivalente, classicamente, é tudo equivalente. Peguei a equação de movimento clássico. Fixei x mini, isso aqui é exatamente o conjunto de equações de massa. É o que nós dissemos, uma partícula de massa de repouso nulo, spin 1, se propagando. Dmi, Zani, menos dmi, Zani, zero. Então, na verdade, esse campo auxiliar, ele acaba sendo o f mini. Eu não partilho, eu não disse lá no meu lagrangiano, não está declarado que x mini é o f mini. Isso veio como condição, solução da dinâmica do problema. Eu introduzi um campo auxiliar que se acoplou com o rotacional do campo A. Fiz o princípio variacional. X é um campo lícito, só não tem derivada, mas é um campo. Faço o princípio variacional para ele, faço o princípio variacional para o A, ganho a informação que está nas equações de Maxwell. Então, claro, se eu aí volto ao lagrangiano e sei quem é o x mini, o primeiro termo fica menos o meio de x mini, e o segundo termo fica mais um quarto no final do dia. Então, se eu pego agora isso aqui, volto ao lagrangiano de origem, né? Que é menos um meio de x mini, dmi a mi, menos dmi a mi, mais um quarto de x mini. Se x mini, agora eu vejo que é o f mini, fica um quarto de f ao quadrado, menos um meio de f ao quadrado, que dá menos um quarto de f ao quadrado. Tinha que ser, eu recuperei Maxwell. Eu não queria justamente isso. Então, eu estou mostrando que eu tenho uma forma alternativa de trabalhar com Maxwell, que é colocar e trabalhar com formalismo de primeira ordem. Por que ele vai ser útil para nós? Qual é o problema físico que nós vamos enfrentar no próximo encontro? Nós agora falamos abundantemente como acoplar minimamente e não minimamente partículas de spin 1, nesse caso o fóton, com matéria. Então a gente sabe fazer os acoplamentos mínimos e no mínimo. Agora a pergunta é, como é que eu faço autoacoplamento? Eu acoplei o spin 1 com um spin 1 carregado, ou seja, eu peguei o spin 1 fóton e acoplei com um setor externo de spin 1. Agora eu pergunto, e se eu quiser pegar o próprio spin 1, que é o campo de gauge, e fazer ele auto-interagir? Ou seja, se eu quisesse construir uma eletrodinâmica auto-interagente para o fóton. Então, meu problema agora é, eu sei que esse campo aqui tem massa de repouso nulo e é neutro. Tem simetria de gauge está ali, e isolo o spin zero. Então eu sei que esse campo aqui deve estar descrevendo puro spin 1. Agora eu quero colocar esse campo em auto-interação. Como é que eu vou poder criar
a auto-interação desse campo. Então, oi? Por exemplo, talvez pegar um conjunto de campos, pegar alguma estrutura que está mapeando. Então vamos discutir a questão, como é que eu consigo construir spins 1 em auto-interação. A gente vai ver que a solução mais imediata vai nos levar às teorias de Young-Mills. A gente vai provar, a gente vai começar, então o nosso problema vai começar dessa forma. Nós vamos trabalhar no formalismo de primeira ordem, que vai nos ajudar muito. Pode-se fazer tudo no formalismo de segunda ordem também, que vai ficar como tarefa. Mas eu vou fazer no formalismo de primeira ordem, porque ele é importante para a gravitação. A gente já vai ver como é que... Porque geralmente a gente encontra muito formalismo de primeira ordem só para gravitação. Para Young-Mills nunca se fala. Mas eu acho que é muito interessante, se a gente quiser construir as bases da teoria de Young-Mills, pensando que uma teoria de Young-Mills é uma teoria de campos para partículas de gauge, partículas de spin 1 em auto-interação. Eu acho que o formalismo de primeira ordem ele é perfeito para isso. Então, na próxima vez, nós vamos discutir que caminho eu tenho que tomar para colocar spin 1 em auto-interação. Então, o formalismo de primeira ordem vai nos ajudar, mas não significa que eu só faço isso por causa dele, não. Ele vai deixar as etapas mais claras. A gente vai entender melhor o que está acontecendo. Então, para isso, nós vamos usar o método de Navier, né? Existe um método recursivo de nós construirmos auto-interações a partir de uma teoria abeliana. Você parte de uma teoria abeliana e introduz a auto-interação de algo, para ela ficar numa abeliana. Vamos entender isso. E o mais interessante depois vai ser quando a gente for entender isso para um outro campo, a gente vai ver que isso aí eu não vou fazer o modelo sigma não linear hoje, mas provavelmente na próxima semana também não vou fazer. Eu já vou saltar ele, eu vou deixar para quando a gente tratar a outra família de teorias de Young-Mills. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar só spin 1 em auto-interação. Então, a próxima aula, pelo nosso calendário aí, vai ser dia 14. Dia 14, né?